Olá, salve, salve! Começando a Estação Cultura desta segunda-feira, chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site, o www.tve.com.br. E na edição de hoje, nós conversamos sobre o espetáculo Em Chamas, que está em curtíssima temporada no Teatro Renascença. A gente também recebe aqui no estúdio o poeta Ronald Augusto para falar sobre o curso Literatura Negra, da invenção da tradição aos experimentos do presente. E a música de hoje fica por conta do duo Old Julius e Dani B. Bom, começamos com uma nota triste. Um dos mais relevantes atores gaúchos, especialmente no cinema, Sirmar Antunes, morreu na manhã de sábado em decorrência de um infarte. É que ele tá querendo confusão mesmo, tenente. Tá ameaçando gritar e acordar todo mundo e tal e coisa. Mas quem é esse preso? O nome dele é Dorival. O ator de 66 anos, natural da capital gaúcha, vivia na casa do artista rio-grandense. Sirmar Antunes emprestou seu talento para diversos filmes em 48 anos de trajetória artística e também atuou em espetáculos teatrais, documentários e minisséries. Viveu em São Paulo, atuando na televisão. Sirmar Antunes recebeu a homenagem durante a primeira edição do Festival Cinema Negro em Ação, realizado pela SEDAC em 2020. No ano passado, foi homenageado com a primeira edição do Prêmio Leonardo Machado no Festival de Cinema de Gramado, pela contribuição ao audiovisual gaúcho. Agradecer ao Festival de Gramado, a organização do Festival, Gramado Tour, e o júri que me escolheu para ser o primeiro ganhador do Prêmio Leonardo Machado. Pela minha trajetória no audiovisual, vim no cinema brasileiro produzido no Rio Grande do Sul. Muito me alegra e muito me emociona. Obrigado a Deus e meus orixás por me fazer vivenciar esse momento. Nesse ano, passou a integrar o corpo docente do IECine, em que ministrava uma oficina de interpretação para cinema. O ator havia sido escalado para representar o Instituto como jurado na Mostra Gaúcha de Longas-Metragens, no Festival de Gramado, agora em 2022. Em cada dia, um destino e sua desgraça. Uma corrente chorador de seus fantasmas aprisionados, cadeados de agonia. Outra nota triste sobre o final de semana é a morte, o falecimento, do músico Marco Mattoli, fundador do Clube do Balanço. Mattoli morreu ontem vítima de um ataque cardíaco. O Clube do Balanço foi um dos grandes divulgadores do swing, o samba rock, Isso ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000, e tinha o gaúcho Luiz Wagner como padrinho do Clube do Balanço. Bom, agora vamos conversar com o Matheus Melchiona, diretor do espetáculo Em Chamas, que está de volta aos palcos gaúchos para apresentações no Teatro Renascença. A temporada é curta e tem mais 2 apresentações. Matheus, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura, mas estão de volta, Bom estar de volta aos palcos, Vocês voltaram fazendo ali o finalzinho do palco giratório, Vocês tiveram a temporada de vocês, o início desse espetáculo interrompido pela pandemia, mas mais uma vez aos palcos, Sim, Domício, muito obrigado aqui pelo espaço de poder falar sobre Em Chamas. Voltamos aos palcos agora, depois de 2 anos e meio parados, então isso foi um presente para a gente poder estar de novo agora. Depois de todo o isolamento social, retomando, reencontrando o público. A gente tentou se manter ativo durante esse período, fizemos vídeo performances, fizemos um curta-metragem, fizemos uma leitura dramática que também foi transmitida de forma online, mas não há nada como a nossa casa, o teatro. E eu acho que depois desse período do isolamento social, o espetáculo ganhou muito mais força, porque ele fala sobre a conexão entre as pessoas, sobre o trauma do ódio entre sociedades polarizadas. Então, como a gente fica depois de um grande trauma coletivo? E eu acho que fala muito com o que a gente está vivendo agora, e aí essa possibilidade do reencontro, da gente poder, depois do isolamento, estar voltando a fazer as nossas atividades, e o teatro só se concretiza com o público.
E justamente nessa ideia, né, a gente fala justamente sobre esses rompimentos, essas tentativas de romper, né, que a sociedade muitas vezes acaba colocando, polarizando, mas a ideia é falar assim, tá, o que nos une, o que a gente pode buscar para nos reencontrar. Então, nesse momento, ela é importante justamente nesse sentido, nesse momento que a gente está buscando como a gente retoma, como a gente se encontra e como a gente evita nos separar, né? Porque tem muita gente tensionando para que a gente se separe, né? Exatamente. Eu tenho uma fala do espetáculo que é: nós estamos perdendo a nossa conexão. E eu acho que a gente vem nesse momento justamente para tentar lembrar. Será que a gente não consegue se unir? Será que a gente não consegue, apesar de tudo, tentar nos encontrar e dialogar? Porque eu acho que o diálogo, a troca entre as pessoas é muito importante. E é por isso que a gente está voltando em temporada nesse último final de semana, sábado e domingo, às 8 horas, no Teatro Renascença, para reencontrar o público, sabe? E tentar estar junto nesse momento, que é difícil, mas se a gente ficar separado, vai ser mais difícil ainda. A gente já passou muito tempo separado. Então, agora a gente quer estar junto das pessoas. Bom, e o texto também, né, vem de uma autora que vem de uma sociedade que tem traumas com isso, né? Porque também, ao longo da sociedade, do decorrer da sociedade indiana, né, de onde ela vem, teve muito disso das castas e uma série de questões, então ela escreve sobre isso e coloca isso no nosso tempo, né, e se adapta muito bem às questões que começam a aparecer no Brasil de agora, né. O texto tem 20 anos, ela escreveu em 2002, a dramaturga Manjula Padmanabhan, e ele cada vez ele se atualiza. Em 2019 a gente já achava, nossa, esse texto fala tanto com a gente, tanto com agora, mas agora em 2022 ele faz tão mais sentido. Não que não fizesse antes, mas é isso, ele vai se atualizando porque ela fala que ela não queria falar só daquela situação da Índia. Ela queria buscar justamente o que acontece nesses momentos de incitação ao ódio, de violência extrema, de polarização, que fosse algo que perpassa por todas as fases da história, que fosse algo que realmente atingisse assim, o universal, não o particular, mas que acaba atingindo o particular através da gente, né? Os cidadãos que formam o país, que formam esse conjunto, como isso nos reverbera na nossa sociedade, como a gente lida com isso. E eu acho que é por isso que estar no teatro nesse momento é tão importante, porque é no teatro que a gente tem o encontro. Então, a gente está muito feliz assim de poder estar voltando e espera ver o público lá nesse último final de semana. Bom, então, as últimas duas apresentações, né? No sábado e no domingo, isso? Sábado e domingo no Teatro Renascença. Às 20 horas, ali no Teatro Renascença, ingressos no simpla.com.br. Bom, um bom final de temporada para vocês, Matheus. Obrigado. Bom, acho que vale a gente destacar também e lembrar, né, quem está no palco, né? Ah, sim, Lauro Fagundes, Gabriela Greco, Luiz Manuel e Denizele Cardoso são os nossos atores e atrizes desse espetáculo. Excelente. Então, com esse time aí, subindo ao palco do Em Chamas, então um convite para o pessoal poder acompanhar essas últimas duas apresentações. Matheus, obrigado pela tua presença aí, parabéns para ti aí pelo trabalho aí, e até a próxima, certo? Até. Bom, a gente segue aqui no Estação Cultura com música aqui no palco. A gente ouve agora música da dupla Old Julius e Danny B. I miss the train. I miss the train.
let you down. Hey dear, don't go away, 'cause I'll always be around you. Hey dear, don't you worry about me, 'cause I'll never say goodbye. I miss the cloud where we were lying. I lost the ground when I saw you crying. I tore my heart with your silence, and I will never say goodbye. I'll never say goodbye. I'll never say goodbye. Muito bem, o Old Julius e Danny B seguem conosco. A gente também fala depois, na sequência, sobre a apresentação deles no Mississippi Delta Blues. E a gente ouve mais música, com certeza. Bom, agora a gente vai conversar com o escritor, poeta, filósofo, ensaísta Ronald Augusto, que ministra a partir de amanhã no Instituto Ling o curso Literatura Negra, da invenção da tradição aos experimentos do presente. Ronald Augusto, satisfação mais uma vez tê-lo aqui conosco. Mais um curso, Tudo bom, Domício? mais uma oficina, mais movimento, mais pensamento sobre literatura negra. E já começa pensando qual é essa escrita negra, o que é essa literatura negra, né? Parte do curso já parte daí, né? Esse é o ponto polêmico para alguns, controverso, né? Sobre como é que se manifesta essa produção, essa literatura negra, como é que nos textos, né, dos autores a gente vai tentar identificar talvez uma marca de estilo, uma marca de ideia que caracteriza essa produção como algo diferente de uma produção que eu costumo chamar de da literatura branca brasileira, porque a tradição literária brasileira disfarça, né, um predomínio, assim, disfarça na universalidade, né, o predomínio das pessoas brancas produzindo, escrevendo e lendo, né. O curso fala justamente disso, desse processo, que tem 3 momentos. O curso vai apresentar esse processo em 3 momentos. Um momento inicial dessa produção, que é o momento do período da escravidão, no período colonial, onde alguns escritores começam a escrever textos, e são escritores e escritoras negras, né, que começam a escrever textos falando sobre a experiência do ser negro na sociedade brasileira, na história brasileira. Um segundo momento, isso já é no século XX, e obviamente depois da abolição, onde as pessoas negras, os movimentos negros, né, até em condições mundiais, digamos assim, começam a lutar por suas questões, começam a lutar por seus direitos, e nesse momento começa a surgir uma produção literária de autores negros que se assumem negros e defendem esse conceito de literatura negra. Lá naquele passado, onde tinha Maria Firmina, Cruz de Souza, né, Machado de Assis, não havia o conceito de literatura negra, havia escritores negros produzindo. Tinha agência negra, exatamente, né? No século XX não surge um grupo de autores e autoras lá pela década de 70 que assume a condição ideológica e política de negro. Eu me reconheço como negro, não como essencialismo identitário, mas como posicionamento político, né? Confronto com a sociedade estruturalmente racista brasileira. Então, esse grupo se assume como negro e produz uma literatura e defende o conceito. E agora, século XXI, a gente vive um momento da luta antirracista que está generalizada, digamos assim. E agora existe uma produção contemporânea negra que
a par de mudanças sociais que acontecem, começa a produzir, e essa literatura negra hoje em dia já não é mais questionada. Eu sou de um período, não sou do século XIX, mas sou do século XX, né? A minha formação começa no século XX, né? Nesse período, quando a gente falava em literatura negra, as pessoas questionavam, mas não tem literatura amarela? Não tem, então, irônico, né? Hoje em dia não se questiona mais isso, tanto que a Companhia das Letras publica literatura negra, né? As grandes editoras do mainstream editorial publicam literatura negra. E não questionam mais se esse é um valor, se esse é um conceito que dúbio. Não, se aposta nesse conceito porque a sociedade, alguns campos da sociedade brasileira começaram a aceitar que é possível você falar numa luta antirracista, capitaneada, liderada por negros e tendo a solidariedade de pessoas brancas inteligentes. E esse curso, especificamente, ele vai estar trabalhando só a literatura brasileira ou tu vai estar abordando outros autores também? Não, o foco é a literatura negra brasileira. Literatura feita por pessoas negras no Brasil é a discussão do conceito apenas, também, né? Mas eu vou falar, por exemplo, de ideias que o James Baldwin traz, que a Toni Morrison traz também, que são grandes autores negros estadunidenses, que colaboram na formação intelectual de vários escritores e escritoras negras no Brasil. Porque há um diálogo constante, a partir do século XX, de escritores negros, da diásporas negras, nos Estados Unidos, França, né, na América Latina. Então, essa diáspora estabelece interlocuções, os autores se leem, né? Então, é óbvio que eu vou mencionar ideias que são muito importantes, tanto do James Baldwin quanto da Toni Morrison, mas eu vou falar, por exemplo, do Oliveira Silveira, né? Vou falar sobre Eliane Marques, uma poeta daqui, poetas contemporâneos brasileiros aqui de Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então, vou tentar estabelecer um diálogo com as ideias desses autores na perspectiva de falar criticamente, de abordar criticamente o conceito de literatura negra. É importante a gente pensar, como tu bem disseste, né, trazendo para a contemporaneidade, que a gente tem uma produção nesse momento, a gente tem uma produção antirracista, e essa produção antirracista ela também é elaborada muitas vezes por pessoas brancas. Então, não só o curso, mas pensar uma transformação na sociedade inclui todos, né? Então, o curso também é aberto. As pessoas falam, estamos falando sobre literatura negra, então estamos falando de um curso para pessoas... Não, né, Ronald? Inclusive, o curso está sendo feito no Ling, que é muito legal, um espaço, né, conhecido da capital gaúcha, aqui, de toda uma elite cultural, que está também, como eu acabei de dizer, dentro da dinâmica social brasileira e cultural, vários estratos sociais estão interessados nisso, mas, como eu falei, estão interessados porque muitos negros e negras abriram caminho à ponta de faca, às vezes, né, para que isso pudesse ser um debate generalizado na sociedade brasileira. Então, como tu falou, como tu lembrou muito bem, o curso é também para pessoas e leitores brancos. Não tem problema. Vamos ver como esse caminho, né, como foi feito esse caminho para se chegar até esse momento. Então, literatura negra, da invenção da tradição aos experimentos do presente, dias 9, 16 e 23, das 19 às 21 horas, lá no Instituto Ling, na João Caetano, 440. Mais informações, tudo certinho no www, inscrições também, né? www.institutoling.org.br. Ronald Augusto, mais uma vez, obrigado pela tua presença aí, sempre bom recebê-lo aqui para a gente poder conversar, certo? Grato sempre, Domício, obrigado. Bom, a gente faz agora um rápido intervalo, é bem curtinho, e logo em seguida a gente está de volta para ouvir mais música e também para conversar com a dupla Old Julius e Dani B. É um instante só e a gente já está voltando com a Estação Cultura desta segunda-feira. Cansei dessa vida, eu só penso em sair da cidade. No horizonte a estrada me chama, eu quero viajar. Tá vindo vento e chuvarada, vou ter que esperar. Amanhã o sol vai ter que brilhar. Nas notícias da semana, a previsão não é das boas, meu chapa. Não, não, não. Nuvens negras se aproximam, o dia escureceu devagar. Ha! Cruzando vento e chuvarada, vou ter que enfrentar. Amanhã vou pra outro lugar.
machuca pra ter medo dessa tempestade. Eu me garanto, não tem galho pra mim, não é problema encarar. Passar por vento e chuvarada, cansei de esperar. Vou-me embora, vou pra outro lugar. Agora a gente conversa com o Julius, ou o Juliano Rosa, e a Dani B, ou a Dani Ela, que formam um duo que toca clássicos do blues e outras coisas, muitas composições próprias. Eles também participam do Hard Blues Trio, que tem aqui o CD em minhas mãos. Essas duas formações estão confirmadas no Mississippi Delta Blues Festival, na edição Gramado, que acontece a partir da próxima quinta-feira. Muitas pautas. Começamos com essa dupla, duo, casal de dois. Isso aí. Que começa na pandemia, né? Não, quer dizer, essa formação começa na pandemia, né? Porque esse encontro de vocês já rola há bastante tempo, né? Isso. Como é que é, Guris? Sejam bem-vindos aqui à Estação Cultural. Obrigada. Pra gente é um prazer estar sempre participando aqui dos programas da TVE, super apoiadores da cultura. E o Jules Dani B começou na pandemia, né? Já que a gente ficou trancado em casa, a gente estava quase se matando, então, né? Somos casados, eu e o Juliano. Então, para eu não bater nele, eu comecei a bater na bateria. E aí começou essa formação meio White Stripes, eu tocando batera e ele com o violão velho, guitarras e coisa e tal. E a gente lançou 2 singles até agora, que foi 2020, Perigo Invisível, e Mundo em HD, que tá bem legal, tem videoclipe. O 2020 a gente lançou, é um tema pandêmico, né, que a gente tava lá. E a gente até pensou assim, pô, vamos lançar logo essa música aí que mês que vem terminou essa pandemia aí. E quando veio, Jura, passou, né? 2 anos Sonho e a gente estava ainda lá, né? E essa música tem participação do Gonçalo Araya, né? Que é nosso amigo gaitista chileno, que participou da música também. Virou um videoclipe também, tem um vídeo, né? Sim, tá, é um videoclipe bem caseiro, assim, cada um gravou na sua, né? E tá no nosso YouTube lá, convido todos e todas a participarem, aliás, a se inscreverem no nosso canal, ou Jules and Dani B, lá no YouTube. E o pessoal gostou da brincadeira, que a gente fez uns videozinhos de internet, e final do ano passado a gente lançou um outro single que chama Mundo em HD, que também tem um videoclipe bem bacana, divertido lá, que tá no nosso canal. E a gente segue divulgando, então, os 2 trabalhos, né? E o Hard Blues Trio, que é o nosso trabalho de maior evidência. Isso. Que está lançando um disco novo agora, que é um EP, né? Com singles que a gente já tinha lançado aí nas plataformas e saiu agora em disco. Essas 2 músicas que a gente tocou agora, Mr. Train e Vento Chuvarada, estão nesse disco aqui, com mais Set Fire, que é o nosso single mais recente. O que mais? Escuta Esse Rock, que a gente vai tocar depois. Isso. E Pé na Estrada, que é o nosso primeiro álbum, né? Veio do primeiro álbum. E esse disco, então, vai ter um show de lançamento aqui no Gravador Pub, em Porto Alegre, dia 19 de agosto, na semana que vem, né? Isso, né? Sexta-feira, né? Então, a galera que tá ligada aí pode ver a gente aqui em Porto Alegre, no Gravador, lançando esse disco que chama Faça Amor, Não Faça Guerra, e Escuta Esse Rock. Yeah! Bom, e dentro das coisas que entram dentro da sonoridade de vocês, muito blues, mas esse blues vocês já estão trabalhando um blues brasileiro, um blues mais puro, então vocês têm várias pegadas do blues, né? Vocês estão cantando em português também, como é que tá esse lance aí? A nossa maior influência é o blues, né, Domício? A gente bebe daquela fonte lá da galera lá do Mississippi, do Delta do Mississippi, mas a gente tem que olhar para a nossa volta e viver o mundo atual, né, cara? Então a gente tenta usar essa influência do blues, mas não só, né, de tudo que a gente ouve também, do rock, da música brasileira, para fazer o nosso som, né? Então a gente diz que, quando as pessoas me perguntam, vocês tocam blues? Eu digo, não exatamente, né, cara? A gente usa o blues também, né? A gente usa essa influência forte do blues para fazer a nossa música, né? Porque a gente não quer também ficar só copiando a música que se fez no século passado, né, da comunidade negra lá dos Estados Unidos, que é muito forte, é muito boa, muito legal, mas a gente também quer botar um pouquinho da nossa essência nisso, né? Porque a gente é brasileiro, a gente nasceu no Rio Grande do Sul, né? A gente tem influência de tudo que a gente ouviu desde pequeno, né? Desde o Balão Mágico até o Gaúcho da Fronteira e tudo mais, né, cara? Então é uma salada de fruta de todas essas referências que a gente acaba botando no nosso som, a né? Nossa verdade é essa aí, do né? jeito de cantar, do jeito de tocar. E músicas em português, sendo blues ou rock, a gente gosta. Músicas em inglês também a gente gosta, mas em português tem uma peculiaridade bacana porque a galera consegue cantar junto com a gente, né?
E a Então, conexão é mais imediata, a conexão assim, em outro sentido é mais também, bacana. né? Então a galera aproveita e canta com a gente. Então a gente também gosta de fazer músicas em português, mas em inglês também não foge da gente. Então a gente faz uma mistura de tudo e acaba saindo Hard Blues Trio ou Juice D&B do jeito que é. Então, vamos passar aí a agenda assim, rapidamente. É importante lembrar que tem o Mississippi Delta Blues nessa edição, primeira edição em Gramado, que está acontecendo a partir de quinta-feira. Bacana rolando por lá, mas legal lembrar, né, principalmente do dia 19, acompanhar vocês, né, o show da banda autoral, com as suas músicas, lançando seus discos. Então, lembrem para nós mais uma vez o dia do show. Agora, isso, a gente vai estar em Porto Alegre dia 19 de agosto, no Gravador Pub, lançando o disco da Hard Blues Trio. E agora, essa semana, quinta-feira, Hard Blues Trio no Mississippi Delta Blues Festival, pela primeira vez em Gramado, vai estar muito legal. Acho que ainda tem ingresso, né, gente? Procurem aí o site para comprar o ingresso. Corram. E sábado tem ou Jules e D&B no Mississippi também, né? A gente vai estar de dupla, quinta de trio, sábado de dupla. E domingo, quem estiver em Novo Hamburgo, a gente vai estar tocando em Novo Hamburgo no domingo, Dia dos Pais, de graça, lá na praça, em Hamburgo Velho, lá no Brick da estação, para a galera também com Hard Blues Trio. Fora isso, galera também encontra vocês pelas redes, né? Com certeza. Por favor, é só seguir lá o Hard Blues Trio ou Jules D&B, estamos em todas elas, até no TikTok nós estamos lá, então é só catar a gente que vocês acham. Aí. Excelente. Bom, queria agradecer a presença de vocês, pedir para vocês encerrarem a estação com mais uma música. Enquanto isso, eu vou me despedindo também do pessoal que está em casa, lembrando que a semana recém está começando, então amanhã, terça-feira, tem mais um Estação Cultura inédito aqui a partir das 6 horas da tarde e às 10 horas da noite a gente tem a nossa reapresentação hoje, certo? Fique com mais um pouco da música do nosso duo aqui e também, né, tipo, um quase Hard Blues Trio, que falta apenas mais um dos elementos aí. Queria mais uma vez agradecer a presença de vocês, por favor, mais uma música. Obrigado, Domingos, vamos nessa. Juntei a banda pra tocar um som, esquenta as válvulas, pega o tom. Já faz tempo que a gente topou seguir a vida no rock and roll. Aumenta o volume e saia do chão. Não importa se o mundo tá virado ou não. Vem cá, galera, escuta esse rock. Abre a cabeça e não sufoque. Vamos curtir, é o que nos move. Yeah, yeah, escuta esse rock. Vem cá, galera, escuta esse rock. Abre a cabeça e não sufoque. Vamos curtir, é o que nos move. Yeah, escuta esse rock. Yeah, escuta esse rock. Escuta esse rock.